tem o Repá como o jogo da honra, o jogo da dignidade. E é assim que todos trabalham na Curuzu. Vamos conferir. Faltam apenas 7 jogos e o momento não é dos melhores. Lanterna da competição. E o discurso é o mesmo. Todo jogo é uma decisão. Sem falar que o próximo é um Repá, onde a rivalidade é grande e sempre há necessidade de vitória. A gente já chegou ao limite, precisamos fazer jogo a jogo agora. Terça-feira tem uma grande decisão para nós, um clássico extremamente importante e a gente vai treinar e vai dar o nosso melhor para que a gente venha vencer esse clássico que é muito importante para nós. A rivalidade do Repá, Brian conhece bem, pois no clássico do primeiro turno do Brasileiro, ele estava em campo, saiu vitorioso. E a situação não era diferente. O Paysandu nas últimas colocações e o Remo brigando para subir. Logo se percebe que no Repá não há favoritismo. Clássico é clássico, cara. Clássico a gente joga com a alma, né? Joga com a torcida, então vai ser um jogo totalmente atípico para nós. É um jogo totalmente decisivo e por ser clássico é mais ainda. Então a gente, para quem não jogou, sem dúvida alguma, vai ser a melhor experiência que vai ter da vida, porque o clássico é gigante e a gente tem tudo para fazer um grande jogo e não tem favorito e sair com resultado positivo. Durante a semana, o executivo de futebol Carlos Frontini esteve na coletiva e falou que ainda acredita em uma reação. Porém, em várias rodadas, a promessa era essa. Agora a situação é mais complicada, pois para sair da lanterna e da zona de rebaixamento, os bicolores precisam tirar uma vantagem de 10 pontos, que é uma vantagem em relação ao 16º colocado na classificação. Ou seja, cada rodada a situação se complica mais. É delicado falar nesse momento, né? Mas a gente tem que focar agora no jogo de terça-feira. É um jogo extremamente importante para nós, é um clássico. A torcida conta com esse jogo, então todo mundo conta com esse jogo. Então a gente tem que focar demais nessa partida, porque essa partida pode virar uma chave e trazer ânimo novo para que a gente venha continuar fazendo uma reta final aí de Série B, pelo menos de uma forma que a gente saia com mais vitórias, de uma forma que a gente saia com dignidade também. Então a gente tem que focar nesse próximo jogo para que a gente venha vencer e mudar essa chave. É isso, como disse o Brian, é a dignidade, é a honra, é o clássico que pode dar um ânimo novo. Suspiro, né? Um suspiro, pelo menos, talvez seja a palavra mais correta, para este momento dramático do Paysandu Esporte Clube. A gente não pode cravar aqui a queda do Paysandu, porque matematicamente ele não caiu, mas a probabilidade é de quase 99% de queda. Então não podemos também falar de uma forma diferente que não seja o caminho traçado do Paysandu para disputar a Série C no ano que vem, né? A gente fica, às vezes, naquele limite, né? Até porque estamos sempre lidando com um assunto que desperta paixão o tempo todo, né? Então, as pessoas, elas observam isso das mais diferentes maneiras. Eu converso, acho que todos aqui conversam com pessoas que procuram, né, saber opinião e tal, e você percebe que muitos ainda acreditam firmemente que é possível, né, salvar. Como a gente sabe que a matemática ela é muito enganosa nesse caso, porque a questão aí é o jogo a jogo mesmo, né, como até o Frontini falou, né, naquela última entrevista dele, pós-jogo, recomendando que o ideal agora é tratar a campanha partida por partida, não visualizar o todo, o que a gente sabe que não é possível, né? Sempre, nesse momento, todo mundo vai estar visualizando a tabela geral. O torcedor vai estar ligado nisso. A questão é a seguinte, o Paysandu hoje paga pela campanha, né? Pelo conjunto da obra.
28 jogos, 28 rodadas na zona de rebaixamento. E aquelas 11 primeiras rodadas sem conseguir nenhuma vitória, Depois mais 11, quer dizer... E, assim, nos confrontos diretos, aqueles confrontos absolutamente diretos contra adversários que vivem a não mesma conseguiu situação, superar. o Paysandu acabou tropeçando, né? Perdendo o jogo, como perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto, esses confrontos, com gol aos 43, 44 do segundo tempo, numa bola que era do Paysandu. A gente tem o gol aí só para relembrar. E era um jogo absolutamente igual. Aliás, muito ruim tecnicamente. Muito né? horrível, mas era um jogo para 0-0. Tá? Tudo estava indo para o 0-0. E aí o Paysandu deu o gol. Deu o gol. A saída errada do Edilson para o Thalisson e o gol marcado pelo Carrilho. Carrilho. Então, Quer dizer, desgarrando o Botafogo Sim. e deixando o Paysandu mais atolado. Né? Esses confrontos diretos poderiam ter significado aí, pelo menos, ficar embaralhando, né, as coisas. Isso. Botafogo, agora tem a Ferroviária, né? O jogo lá fora. Amazonas. Mas eu digo esse jogo lá fora, depois do Repá, é com a Ferroviária, é o que parece. Na outra segunda-feira. O outro adversário mais ou menos direto, embora a Ferroviária já esteja um pouquinho, né, respirando acima da superfície, né? Mas neste momento, só para a gente... Ferroviária Ferroviária é o primeiro 16ª. fora da zona com 36. São 10 pontos a diferença. Né? Exatamente. 10 pontos. Olha só, para a gente ver o grau da dificuldade, né? 10 pontos longe do primeiro. Outro dia era 5 pontos, o cara dobrou, na verdade, a diferença. Hoje o Paysandu está a 5 pontos do 19º. Do 19º, do vice-lanterna. Do vice-lanterna. Quer dizer, pode até ganha e tal, mas isso não significa sair nem da lanterna. Não. E essa tem sido... é que é a dificuldade. Essa tem sido a realidade o tempo todo. E isso vai criando também, nas internas, um abatimento. A gente vê o Brian falando, mas é natural que os jogadores sintam isso de maneira muito brutal, né? Mas o jogador ainda passa, o Brian, de qualquer maneira, passa, enquanto há uma esperança. Isso. O Matheus Nogueira, hoje, que foi o jogador reparo, disponibilizado como disse o próprio o técnico Márcio Fernandes, o jogador que não se motiva em jogar um repar, né, da forma de que vão se encontrar. Porque é bom lembrar que no primeiro turno, o Remo também era o favorito, né? Lógico, as situações agora são bem diferentes. O Paysandu ainda brigava ali, estava lá embaixo, mas... Não havia desespero da parte do Paysandu. Não havia o fator desespero. Não tem margem de erro. Sim, né? sim. Porque é o seguinte, se o Paysandu não ganha o repar, vamos supor, perdeu o repar, o Paysandu vai ter 7 jogos. 6 jogos. 6 jogos. 6. Depois do repar, 6. 3 vezes 6... 18. Quantos pontos o Paysandu precisa para se salvar? 18. Ele tem que ganhar 6 jogos seguidos. Pois é, tem que fazer 100% de aproveitamento. Então, a gente não pode dizer que o Paysandu tem uma caminhada que permita sonhar. Até porque a campanha não dá essa segurança, Pois porque é. o Paysandu até hoje ganhou 5. Exatamente. Em 32, ganhou 5. Como é que em 6 vai ganhar 6? Em 31. 31, Ganhou 32 vai jogar. Ganhou 5, perdeu 15. 15. É muita coisa. A situação é realmente os números preocupante. assim são avassaladores, no mau sentido. São muito negativos, né? Mas eu não sei o que vocês acham, mas eu observo. O Brian fala, o Matheus Nogueira fala. Varia, né? É o temperamento de cada um, a gente tem que entender. Mas eu observo um Márcio muito ao quebrado, assim. Eu vejo, acho que transmite o dele, o que ele sente. Mas a gente vê as entrevistas dele, são muito... Se você olha assim, você tem a imagem do desânimo. E acho que tem muito a ver com a complexidade da coisa. Ele olha, não tem alternativas. Agora mesmo para viver esse clássico, né? Sim, sim. Porque ele levou o Diogo Oliveira para Ribeirão Preto. O Diogo Oliveira está fora do jogo de terça. Podemos cravar, né, Tomás? Está fora o Diogo Oliveira. O Diogo está fora. E o Garcês ainda em observação, com edema. O Garcês saiu do jogo quase ao final do parecia o primeiro Garcês tempo. até numa situação mais grave. né? Parecia, mas o Garcês vem sentindo esse incômodo na perna há algum tempo e está querendo Tá jogar. segurando, tá levando. Assim, e se for para o jogo, não vai ser 100%. Vai porque vai na Vai no moral mesmo, que é sacrifício, o jogo que pede, né? E são os dois principais jogadores do Paysandu. São. Né? O Garcês é a válvula de escape. Isso. Né?
E o Paysandu, então, Na verdade, o Garcês, combalido para o esse Garcês jogo. nas últimas rodadas, tem sido o principal jogador. Muito mais até do que o Diogo. Ele é o cara que resolve. Até porque quando o jogo não jogou aquelas duas partidas Ele seguidas, tomou o Paysandu, conta. ele foi o cara, Cara. era a referência do Paysandu no ataque, né? Se a gente imaginar o Paysandu sem Diogo, a gente imagina o Paysandu com Denilson. Denilson. É isso. É o atacante E sem Garcês. Usado. É uma situação. O Se Vini bem que o Faria Márcio também não usava o Carlos Eduardo e tem mas usado. o Vini Faria não tem conseguido entregar muita coisa, né? Pô, nos aquele últimos gol que ele jogos. perdeu contra o Criciúma foi, sei lá, parece que a pá de cal ali, né? Exatamente. Então, é uma situação difícil para o Paysandu. Realmente é uma situação difícil. E, assim, Rossi não tem mais conseguido jogar, né? Rossi não tem contribuído. As dificuldades físicas Houve acabam, um lance, acabam houve um comprometendo o desempenho Ele técnico. cruzou uma bola pro Marlon. Marlon aqui no jogo de Belém. No jogo de Belém. Eu me lembro de um Jogo vendedor contra de Cuiabá, picolé que Contra tinha... o Cuiabá. Um vendedor de picolé que dizia o seguinte: pô, vai comprar o picolé? Não vai? Finge que vai, acaba fundo. É assim que tem ido o Rossi nos jogos. Ele vai, mas não contribui em nada. Né? Não é um Ele jogador... tá muito não- fora do ritmo, né, cara? Agora, Tomazão, foi lembrado aí, por ti mesmo, né? Que no primeiro turno o Remo estava no melhor momento e o Paysandu venceu. Aliás, nós temos até imagens do repá do primeiro turno que a gente pode ilustrar aqui Estreia do Antônio Oliveira, pô. o nosso debate. É o que a gente pode colocar como molho para um clássico em que o Remo merece o favoritismo, quando as duas equipes se encontram, não importa a situação de cada um, há uma igualdade, não dá para dizer que é um repá de opostos? Eu acho que é um repá de opostos, mas sujeito, Guerreiro, As chuvas e trovoadas. aos sobressaltos normais de um repá. Exatamente. É de opostos, sim, né? Um está lá em cima e tal, brigando para querer chegar, o outro embaixo lutando desesperadamente para adiar, né, o desenlace. Mas eu vejo que o repá, por característica, pelo aspecto emocional, principalmente, que cerca o jogo, eu vou dar um exemplo. A gente está com as imagens do jogo do primeiro turno, já na Série B, né, que o Diogo Oliveira fez o gol. Aliás, o cruzamento foi do Vini Faria, né, no escanteio. Há uma casquinha do Thalisson, salvo engano. E ele entra livre. É bom lembrar que no lance que o Camutanga saiu e a zaga do Remo estava verdade. É verdade, estava desarticulado. Aliás, foi uma das coisas que o Antônio reclamou na hora. lá, né? Mas assim, o Antônio reclamava até do vento. Não, mas eu acho que o Rossi também saiu no mesmo lance. Foi. Mas o Mas problema é que... o zagueiro, né, O problema é que a Guerreiro? zaga Estava desarticulada. Agora tem um Agora outro... foi um jogo igual. O tem- Remo não mandou no jogo. Né? Não, foi... No primeiro tempo, o Paysandu teve até mais presença de ataque. Guerreiro, mas eu queria lembrar um outro jogo para ilustrar Final do Paraense. a questão emocional, que foi aquele jogo do Pavani. O Remo metendo 2-0, aparentemente até definindo o campeonato. Aí o Pavani sim, faz aquela piralampada, como a gente dizia lá no interior. Fez aquela jogadinha lá, aquele negócio de ficar Acabou girando. fazendo pênalti. Aí o Paysandu empata. Foi o melhor jogo do Benítez, você lembra naquele dia? Verdade. E ele ainda teve Ele uma fez pegada aquele de gol. fora da área, né? Um golaço de fora da área. E aí o jogo ficou outro jogo. O Remo ganhou o jogo, mas um jogo duríssimo. Salvo por aquela cobrança de falta do Sávio. Mas né? por que eu estou relembrando esse jogo? É pelo lado Emocional. Quanto um jogo desses, ele depende de circunstâncias emocionais. Às vezes uma expulsão, né? Uma briga, um negócio desses. Uma bola que bate em alguém e entra fora do momento. Por exemplo, o Remo ia ganhando um jogo que o Giovani ia chutando a bola para fora, ela desviou e entrou. Sabe? São coisas do repá. E contra isso não tem o que argumentar. É assim mesmo. Eu vejo os opostos estão aí, é verdade. Quem disser é verdade. Se disser que o Remo tem um favoritismo, é natural. Tem, Não se verdade. pode. Mas a gente eu sempre. não A boto gente sempre. favoritismo. Não, O a gente- favoritismo existe. Existe. Numa análise Existe. Teórica. teórica. Não é dizer que vai ganhar, apenas é quem tem, digamos, hoje... Maior probabilidade de vencer o probabilidade. Agora, mas, se você for cravar e tal, ninguém crava, ninguém é louco. O que eu Porque- cravo é que não vai ter empate no jogo.
Palavras de Giuseppe Tommaso. Eu não tenho essa bola de cristal para cravar Para mim, isso. ou ganha o Paysandu ou ganha o Remo. Você acha que é um jogo de realmente De opostos. ou vai ou racha? Vai ou racha. Aí é o gol marcado pelo Diogo Oliveira. O gol único desse jogo. Sim. Foi o jogo do turno Sim. do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos resgatando exatamente o jogo da fase de ida Sim. desta competição. E este jogo tem, no caso do Paysandu, que nós estamos Esse falando jogo, aqui do Paysandu, o o Adailton- condão de dar ao Paysandu um Uma mínimo esperança. de alento. O Adailton esperança. perdeu pênalti nesse jogo, não? Não. Entendeu? Não. Não. Acho que não. Eu acho que não houve isso. Não, Teve um jogo que o Adailton fez o gol de pênalti, não né? teve um que ele perdeu. Agora não sei Foi, se foi o jogo do Giovani. Ele fez o gol. Ele fez de pênalti E o Giovani depois. empatou naquela bola que desviou. Tá certo, é. E desviou, acho que no Rafael Castro. Foi, matou o Rangel. A bola, na matou- verdade, olhando de trás, ela ia para fora. Exatamente, exatamente. Então, o jogo Aí lembra o João